E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre sistemas lineares. Mas não é aqueles sistemas lineares que você costuma ver lá no ensino fundamental. A gente vai tentar fazer uma outra abordagem e colocar algumas técnicas alternativas para solucionar um sistema linear, usando determinantes. Primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é evidenciar o que é uma equação matricial. Então, vou colocar na forma genérica, daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou fazendo. Uma equação matricial, ela tem a forma A vezes um x igual a um b. Então, por exemplo, imagina que a gente tenha esse sistema linear que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. A gente tem um sistema onde x mais y é 2 e x menos y é 4. O exercício pode te perguntar assim, ó, escreva a equação matricial que representa esse sistema aqui. Então, primeiro você tem que ver quem são os coeficientes do seu sistema. Então, o coeficiente de x é 1 em cima e 1 embaixo. Aí você vai ver o coeficiente de y. É 1 em cima e menos 1 embaixo. Então, esse A é a matriz dos coeficientes. Então, quem é o A maiúsculo aqui? A matriz dos coeficientes. Então, como que a gente escreve? A gente escreve essa matriz assim, ó. Isso aqui é C e somente C. Se tiver uma matriz 1, 1, 1, menos 1. Então, tá aí, ó. Duas linhas e duas colunas. 1, 1, 1, menos 1. Quem são esses números? São os coeficientes da matriz. Tudo bem? Agora, esse x aí é as incógnitas, é o nosso xy, tá? Eu coloquei um x grande aqui e aqui eu vou colocar as incógnitas, que é x e y. Se tem duas. Se tem três, é x, y e z. Aí seria 3 equações e 3 incógnitas. E o 2 e o 4 seria os termos independentes. Pronto. Essa daqui é a nossa equação matricial. Se você multiplicar essa matriz aqui por essa, você chegar nessa, ó, 1 vezes x mais 1 vezes y, tá aqui, isso é igual a 2, ó, tá vendo? 1 vezes x menos 1 vezes y, isso aqui é igual a 4, tá aqui embaixo. Então isso é uma equação matricial. Agora, como que a gente poderia resolver isso aqui? O método clássico nosso, se a gente perceber, a gente utiliza o método da adição. Então você vem e soma isso daqui, ó, soma, método da adição. Quando você soma isso, ó, um y somado com um y de baixo. X mais x, 2x. 2 mais 4, 6. Então a gente descobriria aqui que o nosso x ele vale 3. E o nosso y? Substitui aqui e encontra o y. Então a gente teria assim, ó, 3 mais y é 2 e o nosso y seria menos 1. Então, a gente teria como solução o par ordenado 3 e menos 1. Tudo bem. Método clássico. O que eu quero passar? Eu quero passar um método que chama regra de Cramer para vocês, utilizando o determinante. Essa associação, a gente vai estudar sistemas lineares e a gente vai associar com determinantes, com matrizes, que é o que a gente já estudou anteriormente. Então, vamos aprender aqui uma regra que chama regra de Cramer. O que é essa regra de Cramer? Vamos lá. Se eu quiser encontrar essa solução aqui, que é a minha solução x, essa solução x, eu vou pegar dx sobre d. Eu já explico o que é dx sobre d, mas d é de determinante. Então, determinante de x sobre determinante d. E se eu quiser encontrar esse valor y aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar dy sobre d. Então, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar o determinante dessa matriz aqui, que é a matriz dos coeficientes. Então, vamos lá. Qual que é o determinante da matriz dos coeficientes? Então, copia, ó, 1, 1, 1 menos 1. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, esse determinante seria
esse produto aqui, que é menos 1, subtraído desse produto aqui, que é 1. Então, ficaria menos 1, menos 1. Então, o nosso determinante é menos 2. Guarda essa informação, porque o menos 2 é esse valor aqui, ó. Eu já poderia colocar assim, ó, dividido por menos 2, dividido por menos 2. Quem que está faltando calcular? O dx e o dy. Quem é o dx? Calma lá, vem comigo, ó. O dx, turminha, vai ser o determinante, você substituindo a primeira coluna pelos coeficientes. Então, ó, quem são os coeficientes de termos independentes desse sistema? Então, os termos independentes é 2 e 4. Então, você vai colocar aqui, ó, 2 e 4. Então, em x, na coluna x, ó, em x, na coluna x, você põe os termos independentes. E na coluna que seria a y, você repete. 1 menos 1. Calcula o determinante. Então, seria diagonal principal, menos 2, menos diagonal secundária, menos 4. Então, isso aqui seria menos 6. Olha só que bacana. Põe aqui em cima menos 6, menos com menos, mais 6 dividido por 2, 3. Olha lá. 3 aqui, 3 aqui. E encontrei o valor da minha solução em x. E o valor da solução em y? Então, vem comigo. Acho o dy. Então, quem é o dy? O dy vai ser, no lugar da coluna que seria o y, você põe os termos independentes. Esses valores aqui, ó, 2 e 4. Então, ó, 2 e 4. Metralha, e em x, o que eu tenho que fazer? Em x você repete 1, 1. Então, ó, 1, 1. Então, você faz diagonal principal, 4, menos diagonal secundária, menos 2. Então, isso é igual a 2. Então, vamos lá? Coloca aqui. Isso aqui é igual a 2, divide, dá menos 1. Olha o valor que deu aqui, menos 1. Então, a nossa solução é 3 e menos 1. Então, pela regra de Cramer, você pode calcular a solução de sistemas lineares. Se fosse 3 linhas e 3 colunas, mesma coisa. Você calcularia dx, dy e dz, dividiria pelo respectivo determinante de 3 linhas e 3 colunas, você ia ter que aplicar o método de Sarri ou de Sarros, e você encontraria o mesmo valor. Então, o que a gente aprendeu? Transformar um sistema linear em uma equação matricial e vice-versa, e o uso da regra de Cramer para calcular a solução de sistemas lineares. Tudo bem? Um abraço para vocês, até a próxima aula.